E aí, amigo da Casal Verde, tudo bem? Como estão vocês? Aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus. A gente fez mais um vídeo para vocês, né? Dessa vez falando da rosa do deserto, né? Vamos contar tudo sobre ela, sobre cultivo, bastante assunto sobre a rosa do deserto para você cuidar aí da sua. Eu me chamo José Borges, para quem não me conhece, trabalho na área de jardinagem há 8 anos. Para quem não conhece o canal, o canal aqui a gente dá ideias, dicas, né, de plantas, né, de como podar, como cultivar. O canal é pequeno, mas já tem vários tipos de planta, várias dicas legais, né? Então, se não conhece a gente aí, se inscreve, deixa o like. Você que já é inscrito, deixa o seu like e compartilha aí com aquele amigo. Então, hoje a gente vai dar dicas sobre a rosa do deserto. A gente encontrou essa, né? A gente vai fazer tudo, a gente deixou até os matinhos aqui que nasceu nelas, né? Pra gente remover e mostrar tudo passo a passo a vocês. Então, para quem quer deixar a sua rosa do deserto aí mais forte, mais saudável, florindo, né? Deixa o seu like e acompanha a gente aí. E o melhor, sem pagar nada a ninguém, você mesmo fazer. Se você não sabia, a rosa do deserto tem um nome científico de Adenio obesum. O obesum é de obesidade mesmo, gente. Então, esse nome também serve para mim, hein? Tô quase obeso. E o obesum, né, é por causa desse caule, né, ó, grosso, né, largo, e por isso daí veio o obesum, né? Então o obesum veio por causa desse caule, né, que chama caudex. Então geralmente quem compra a rosa do deserto é por duas coisas, né? Pelas flores lindas que elas dão, né? E pelo esse caudex gordinho, né? E esse caudex gordinho, a gente não consegue deixar ele grossinho assim por muda de estaquia. Então, se a gente cortar esse galinho aqui e fazer um replante, ele não vai ficar com esse caldex aqui grosso, né? Gordinho. Você sabia disso? Se sim, deixa aí nos comentários, certo? Esse caldex ela só vai acontecer, só vai engrossar se ela for plantada de semente, né? Então, tem outro passo a passo de semente para fazer o cultivo dela e é muito demorado, né? Tem que usar aquele becinho, colocar semente, né? Becinho de adubo, né? Então, se você fazer a estaquia pensando que vai ter esse caldex, né? Que é o charme da rosa do deserto, já não vai ter, certo? Toda vida mato que nasce em grama, né? E em jarro, mato que nasce aqui, a gente não pode arrancar por aqui pela pontinha. Tem que ir lá embaixo para extrair a raiz, ó, né? Então é assim, eu acho que todo mundo já sabe, né? Eu quis mostrar só para ser do zero mesmo, né? Eu vou pular essa parte, certo? Então antes de eu colocar a mão na terra aqui, só fiz extrair o matinho, eu vou passar para vocês como cultivar, né? E isso tudo vem, o vídeo vem completo, eu vou passar para vocês completo, né? E o primeiro passo é você saber a luz que ela precisa, né? O nome não foi colocado por exagero, né? Rosa do deserto, né? Então você tem que fingir o máximo, né? De como se ela estivesse no deserto, né? Então, para a gente fingir esse cenário de deserto, né? O que precisa ter muito sol, né? Muito difícil ter chuva no deserto, né, gente? Então, a rosa do deserto, como diz o nome cientificamente, precisa de no mínimo 6 horas de sol. Quanto mais sol, mais flores vai dar, mais saúde a planta vai ter. Se não tiver um local de sol, sem flores. É uma planta que pode ficar às vezes na minha sombra. Ela pode ficar na meia sombra, gente. Só que não vai, você não vai ter o sucesso que tem com ela recebendo sol direto, né? Aquele sol pleno. Agora a rega, né? Rega, gente, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito a gente vai ter que fingir o cenário de deserto. Então com isso a gente vai mal regar, né? Regar só uma vez ou outra perdida na semana. Duas vezes no máximo quando você vê que a terra está totalmente seca, né? A maioria das rosas do deserto, né? A doença, né? A planta não desenvolve, não dá flores por causa de muita rega.
né? Às vezes a gente pensa logo que ela não está dando flores por causa que está faltando água, né? E a gente vai logo regando, mas não, né? O certo aqui é não regar, né? Uma ou duas vezes no máximo. Outro cuidado que aprodece muito a raiz, né? De aprodecimento de raiz de rosa do deserto é aquele pratinho embaixo, né? Aquele pratinho embaixo você rega, né? Aí você sai e você não percebe, aquele pratinho tá cheio d'água, né? E aquilo ali a raiz puxa para ela sem querer, né? Então, não é para usar aquele pratinho se usar, né, dentro de casa. Assim que você vê a água, já remover, certo? Então, se liga aí naquele pratinho que é matador de rosa do deserto, certo? Outra, né, você é besteira, mas tem que ter atenção nisso, né? O jarro tem que ter furo embaixo, gente, ó. Tem que ter esses furos embaixo. Mesmo que você compre aí na casa do Garden, ela esteja linda, confere se tem os furos aqui embaixo, certo? Porque às vezes a gente é uma besteira e a gente nem liga e o jarro tá fechado e aí a água fica acumulando lá embaixo e apodrece a raiz aí com semanas ou mês, né? E agora a gente vai falar do substrato, né? O que é que geralmente a gente usa, né, na rosa do deserto. A gente quando vai fazer um replante, né, que é o que eu vou fazer aqui, trocar de jarro, né? E o substrato, o que é que a gente usa, o que é que ela gosta, né? De antemão, a rosa do deserto gosta de um substrato bem drenado, né? O que é drenado, gente, né? Quando a gente rega, a água desce logo para baixo, né? A água não fica empoçada. Quando você estiver regando, se a água estiver empoçada, tem alguma coisa errada ali. A água vai ter que descer rápido, né? Bem rápido mesmo e já sair pelo buraco, certo? O substrato que eu vou usar é pronto uso. Eu estou usando um aqui do Bioadubos, né? É o que geralmente eu uso aqui. Não sou patrocinado. Se você quiser aí se informar, né? Ó, aqui tem um QR Code. Dá o pause aí, pega o seu celular, né? E bate a foto aí do QR Code e você vai saber, né, de tudo sobre esse tipo de substrato, né, para a rosa do deserto. Só estou passando para você para facilitar o seu serviço, né, em casa, né. Então aqui é só para rosa do deserto e o que é que tem nele, né? Tem bagaço de cana, casca de arroz, esterco bovino, esterco de aves, serragem de madeira, tem areia lavada e cascas processadas e compostadas, né? Tudo isso vai deixar muito drenado, né? Ele não é aquele adubo normal que a gente compra para orgânico, que ele é bem arenoso, né? Aquele ali arenoso a rosa do deserto não gosta, né? Porque empoça a água fica mais difícil de passar, né? Então eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como é. Pronto, gente, aqui, ó, né, ó, a gente vê que a gente tem ó, né, uns pedaços bem grosso, né, arenoso, ó. Ele não é fino, né, para não deixar a terra compactada, né, ó. Esse aqui é o material, certo, que a gente usa. E aqui já tem todos os minerais que a rosa do deserto vai precisar, certo? Lembrando, gente, que se eu for usar só um pouquinho por cima do jarro, é duas mãozinhas cheias, né? Duas mãozinhas cheias em cima, só para descer, né, esse adubo e a planta conseguir puxar os minerais, né? Você pode usar também aí o NPK na formulação 10-10-10, né? Ou também pode ser usado, né, o 4-14-8, o NPK, que é o que geralmente o pessoal usa mais. O fósforo vem mais em quantidade maior, né, para ajudar a planta a florir. Então, se sua rosa do deserto estiver florindo normal, usa o 10-10-10. Mas se ela não estiver dando flores, né, embora esteja no sol, esteja sendo regada no tempo certo, você usa o 4-14-8, né? Só um pouquinho de granulado, nunca joga em cima da raiz, nos cantos do jarro, né, para evitar que queime a planta, certo? Ainda na parte de adubo, né, de adubação, a rosa do deserto gosta que você adube ela com menos frequência de qualquer outro tipo de planta, né? Geralmente a gente em um ano aduba uma planta
de 3 em 3 meses, ou pode ser de 4 em 4 meses. A rosa do deserto abaixa 2 vezes você fazer esse tipo de adubação, né, buscando aquele cenário de deserto mesmo, né? Então, gente, esse Caldex, né, não é grossinho assim, não é só coincidência, não é só um charme da planta. O Caldex aqui, ele armazena todos os minerais que a planta precisa, né? Ela puxa para cá, né, para esse Caldex, e passa aqui longo tempo ela alimentando a planta com o armazenamento que ela faz aqui nessa barriguinha, certo? Por isso que ela se fortalece, né? Ela armazena água e todos os minerais que ela precisa aqui nesse Caldex, tá bom? Então não precisa adubar com muita frequência. Agora muda por estaquia, né, gente? A gente vai falar de muda, né? Você quer fazer uma muda aí de rosa do deserto, como eu falei já no início, né? Você não vai ter esse Caldex assim grosso com muda por estaquia, né? Só mesmo vai ter a quem nasceu pela semente, certo? Então, para a gente fazer aqui, né? Eu vou buscar aqui uma poda de formação aqui, certo? Já mostrando a poda de formação para vocês e já falando de muda por estaquia, né? Aqui eu vou ter 1, 2, 3 e 4. 4 mudas de estaquia para mim fazer, né? De rosa do deserto, né? E aqui tá numa formação meio louca, né? Tá em forma de Y, né? Então a gente vai resolver isso aqui. A demora para a gente fazer esse vídeo, gente, era porque ela estava com flores. E não se deve fazer poda, né, quando ela está florindo. Eu vou fazer essa poda de formação com uma serrinha de pão, né? E vocês vão ver aí como eu vou fazer aqui, certo? O primeiro corte que eu vou fazer em 45 graus, gente, é bem aqui assim, ó, né? Por que que eu vou fazer aqui embaixo, né? Porque eu gosto dela, muita gente, né, gosta do Caldex aqui bem visível e não gosta desse tronco esticado, né? Aqui como ela ficou talvez em varanda, né? Talvez ela estava em varanda, né, e ela estava buscando sol. E esses galhos aqui esticado é procurando sol, ela se estica para procurar o sol, né? E como ela não teve sol, né? Talvez a ex-dona se desgostou, né? E largou ela, né? Então aqui eu tenho sol para dar ela, né? Eu tenho o quintal, né? E eu vou fazer a poda de formação para vocês verem. Vou cortar aqui, ó. Minha serrinha tá bem amolada, esterilizada, né? E eu vou fazer esse corte bem aqui assim, 45 graus, ó. Tem que ser um corte bem limpo, ó. Aqui, gente, ó, em 45 graus. Vocês verem, gente, ó, o corte foi em 45 graus, né? E tá bem, não ficou aquele pedaço espetado, né? Ficou um corte bem limpo, ó. O outro corte, gente, vai ser bem aqui assim, certo, ó. Também em 45 graus. Um corte bem limpo, não aquele corte mastigado, né? Por que o corte limpo? Porque esse corte limpo vai cicatrizar mais rápido, né, do que ele mastigado. E aqui, gente, é uma mudinha, ó, né? Aí aqui eu posso fazer outro, ó. Pronto, gente, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 rosa do deserto, né? Se eu quiser fazer. E aqui a gente pode colocar em água, porque essa seiva dela demora muito a secar. A gente coloca e passa uns 2 dias em água e depois leva para a terra. Pode ser um substrato esse, né, que eu indiquei. E existe também aí outro substrato só para enraizamento mais rápido, né? Para a planta enraizar logo. Eu acho que em qualquer casa de garden tem. Então essa é a dica, né, de poda, né, de formação. Eu vou que ela era cheinha, gente. Vou mostrar aí como eu desejo, né, e como talvez vocês também desejam, né, que a rosa do deserto fique, certo? Ela cheinha aqui, sem aqueles caule grande, né, esticado, os galhos bem esticados, né? Então ela tem que estar bem cheinha, né, e cheia de flores, né, que é o que a gente gosta. Pronto, gente, aqui tá o corte que eu fiz, né, e com o pozinho da canela em cima para você ver bem direitinho como ficou, ó, né, bem pertinho, ó. Aqui o outro lado, ó. Então agora eu vou tirar ela daqui, vou colocar em outro jarro
né? E esse passo a passo eu não vou fazer porque tem vídeo aí no canal, né? Eu vou deixar aí o link do vídeo, né, de replante que a gente fez aqui na Zamioculca, né? E eu acho que tem outros vídeos, né, mostrando como faz um replante, né, de qualquer planta. Então eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar tão longo, certo? Pronto, gente, voltei aqui, né? Rapidex. Para quem não sabe fazer, né, o replante, dá uma olhada no vídeo aí da gente, né, na playlist da Casal Verde, vai encontrar eu fazendo aqui o replante da Zamioculca, né? Então é uma camada de brita, uma bem generosa, 4 dedos de brita nesse jarro aqui, era o que eu tinha com mais espaço para mais enraizamento, né? Então praticamente é 4 camadas aqui de brita, a manta de drenagem, boto uma areia grossa, né, bem grossa mesmo, né, aquela areia de construção, mas é areia grossa, não é aquela areia de reboco, o arisco, não é. Então eu usei aqui, desse jarro usei aqui 50% de areia grossa, né, 25% do substrato e mais 25% de adubo orgânico, humus de minhoca, né, que eu tinha aqui em casa e coloquei. Esse caule aqui, a gente quando vai fazer o replante, tem que deixar o caudex aqui bem visível, bem para cima, né? Que é o charme da rosa do deserto. Sim, né? Essa área para fora do caudex, né? Então eu deixei essa área aqui de mais ou menos 2 dedos aqui na laterais do jarro para colocar a pedrinha, né? Quando ela pegar aqui. Pronto, agora do jeito que ela tá ali, né? A gente tem que colocar no local de meia sombra, né? A rega vai ser com mais frequência para a raiz pegar, certo? Vai ser pelo menos 3 vezes aí na semana, num local com sombra ou meia sombra, né? Para ela poder pegar. Eu não posso ir do jeito que ela tá ali, já ir para o sol direto, né? Então ela tem que ficar no local de meia sombra. Até aí durante umas 3 semanas, quando eu ver que ela tá querendo pegar, nascendo novo broto, aí sim eu levo para o sol, né? Para ela nascer com força aí, criar força, né? Rejuvenescer com aquela nova copa e ficar linda. Então, gente, mostrei para vocês o passo a passo de luz, de rega, de adubo, né? De poda por estaquia, né? Então, tudo isso você seguindo esse passo a passo, né? Na sua rosa do deserto, você vai conseguir aí ter sucesso na sua rosa do deserto. Ela vai dar aquelas flores bonitas, né? Então segue esse passo a passo para ter sucesso aí na rosa do deserto, tá bom? Para ela crescer saudável, forte e cheia de flores, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Dessas dicas, né? Se foi importante para você, deixa aquele like, se inscreve e compartilha, né? Com aquela pessoa que também tem planta, né? E quer mexer e não consegue mexer, tem medo, né? Basta a gente mexer uma vez, já perde esse medo, né? É bom a gente mexer na areia, eu adoro, né? E tô querendo passar tudo que eu sei para mais pessoas, né? Então, mais uma vez, deixa aquele like que é muito importante para o crescimento do canal. Até mais, fica com Deus. E se gostou desse vídeo, quer assistir o da Zamioculca, eu vou deixar aqui do lado para você clicar e assistir já o da Zamioculca, tá bom? Tchau, tchau, que Deus abençoe.